supliquei. Quantas vezes nós suplicamos, né? Hein? É só a vida apertar que a gente suplica. Deus não briga conosco porque nós suplicamos, né? Mas nós temos suplicado pelas nossas vidas ao nosso Senhor. E essa paraxá Vayet Hanan é a 46ª porção que nós estamos juntos aqui. E também esse Shabat, né, a gente tem que sempre lembrar, é o Shabat Nahamu, né? E Nahamu é o quê? Consolai. Consolai o meu. E o interessante de tudo é que eu fico vendo pessoas até dentro da igreja contrária a Israel, enquanto Deus está falando, consolai o meu povo. A pessoa está botando peso, mais peso sobre Israel, né? E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é o lado que a gente está ficando, hein? Amém? Tem que tomar cuidado. E até eu estava falando com a irmã ali que eu tenho visto muita gente da igreja tomando a posição contrária a Israel, hein, gente? Pastores. Então, cuidado com isso, porque isso vai definir a tua existência eterna. Então, nós temos que ter muito cuidado. Inclusive com esse conflito que está acontecendo agora, meu irmão. Não toma posição, não. Ora. Amém? E olha, eu quero dizer a vocês uma coisa. Todas as nações ficarão contra Israel. Se a igreja estiver do lado de Israel. Esse é que é o grande problema. Lá em Apocalipse está dizendo que a serpente persegue quem? A mulher que a terra guardou. A terra, Canaã está guardando a mulher. Mas ele ia perseguir os filhos da mulher. Nós somos filhos da mulher. Deu para entender, gente? Quem são os filhos da mulher? Aqueles que guardam os mandamentos de Elohim e dão testemunho de Yeshua. Somos nós. Então nós seremos perseguidos. Né? Ah, Rafael, mas lá na igreja que eu era falou que a gente vai ser arrebatado antes. Gente, isso não é verdade. Amém? Não é verdade. Isso é mentira. E Yeshua falou assim: conhecereis a verdade e a verdade que te liberta. É conhecer a verdade e viver a verdade é que nos liberta de fato. Rafael, mas expulsou o demônio da pessoa. Liberta naquele momento. Se a pessoa não ficar na verdade, o demônio chama 7 parceiros pior que ele. E vem contra a casa adornada e a situação da pessoa é pior 7 vezes do que antes. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões. A igreja está precisando amadurecer, sair da infância. Da infância. Nós precisamos conhecer de fato a verdade. Não a verdade que me agrada, a verdade de fato. Porque tem verdade que a gente não gosta, não tem? O profeta comeu o livro, foi doce na boca, mas amarga no ventre. Então quer dizer que tem verdade que dói a gente, que fere, que machuca e que às vezes a gente não quer ouvir. Tem ou não tem? Tem. Então, uma das coisas que você precisa jogar fora é que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Isso é uma mentira. É bonito? Sim. Maravilhoso, né? Você sai dessa guerra toda, sai desse sofrimento todo. Maior conforto. Poxa, há refrigerado e tudo, com suquinho na mão e etc. Então, meu irmão, não é bom, a mentira não é boa. Ela não é boa. Você tem que confrontar as coisas com as escrituras. Tem que confrontar com as escrituras. Você tem que saber se é isso mesmo que está sendo falado ali. E derrubar os baluartes, contrário ao pleno conhecimento do Pai e do Filho. Porque uma coisa ontem que nós estávamos comentando sobre o que Yeshua falou, que é a vida eterna.
O que é a vida eterna? Tem muita gente que pensa em viver sempre, sim, mas o que classifica se eu tenho ou não vida eterna? Porque a vida eterna começa agora. Ela não vai começar lá, ela começa hoje. E como é que eu sei que eu sou portador, vamos dizer assim, da vida eterna? João, né? Que eu reconheça ao quê? Ao Pai como único. Na verdade, no original é Elohim, o único Elohim, e a mim, Yeshua, o filho dele, como o Mashiach, o Salvador. Se eu tenho isso em meu coração, verdadeiramente, eu já tenho a vida eterna e serei ressuscitado no último dia. É no último dia. É no sétimo chofar. Amém? Quando o anjo tocar o sétimo chofar, vai acontecer várias coisas que estão encadeadas, entre elas a grande tribulação de Jacó, que será a grande opressão sobre Israel de toda a terra. E aí Israel, com essa opressão, sem saída física, vai fazer o quê? Baruch rabá Beshem Adonai. Aí Yeshua volta. Então até a volta de Yeshua está conectada a Israel. Então se você rejeita Israel, você está com um grande problema. Não existe crente em Yeshua desconectado de Israel. Não existe isso. Isso é uma loucura total, sem precedência. Nós estamos conectados. Eu custei entender isso. Deus só tem um povo e continua tendo só um povo. Só Israel. Ah, Rafael, mas Brasil é do Senhor Jesus. Está até escrito na nota lá. Mas não, isso não tem verdade nenhuma, meu irmão. Isso é coisa do homem. O homem achou que botar o Brasil é do Senhor Jesus na nota ia resolver algum problema. Não, não resolve, meu irmão. Resolve problema nenhum. O único povo na terra de Deus é Israel. E quem estiver o quê? Enxertado em Israel por meio de Yeshua. É isso. Fora disso é invenção humana. Amém? Então, essa semana que termina, apesar da igreja não ter muita convivência com isso, nós passamos pelo dia, né, 9 de Ave, né, que se fala em hebraico Tishá B'Av, né, 9 do mês de Ave, que é uma data triste em Israel porque teve, assim, nessa data concentrou muita tragédia em Israel, entendeu? Não é tragédia à toa, é tragédia por causa da quebra do pacto, amém? Então, quando quebrou o pacto, ficou sujeito a quem? Ao senhor dessa terra, que é Satanás. Então você vai notar que Israel sofreu muito na sua existência, é ou não é? Israel foi colocado em Canaã, prosperou, cresceu, não é? Engordou e negou o seu Deus, quebrou o seu pacto. E aí se cumpriu aquilo que Deus falou, e nós vamos ler hoje, que ele seria espalhado por toda a terra, que seria perseguido entre as nações, seria menor em número entre as nações. Mas você nota que Deus nunca deixou Israel. Israel é que deixou seu Deus, não foi Deus que deixou Israel. E isso precisa ser entendido. Amém? Tá bom? Então, veja bem, olha só. Nesta paraxá, Moisés vai exortar o povo à obediência aos mandamentos do Senhor. E uma coisa que eu percebi é que dentro das igrejas há uma negação total dos mandamentos de Deus. Porque criou-se um conceito teológico de que a salvação não é pela lei. Isso está certo, não é. É pela graça. Mas criou-se um conceito de que Yeshua acabou com a lei na cruz. Já ouviu falar? Isso é espalhado dentro das igrejas. Isso nem bíblico é. Se você encontrar isso na Bíblia, Yeshua não acabou com a lei. Muito pelo contrário, ele disse que enquanto céu e terra não passassem, céu e terra passou, então a lei não acabou. Você não é salvo pela lei, mas se salvo pela graça, é para quê? Estabelecer os mandamentos de Deus na terra. Paulo explica isso com muita clareza. E nós percebemos que é uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem isso, porque as pessoas acham bonito entrar na igreja e ficar ali orando em línguas ou tendo visões, e só isso basta. Não basta.
Não basta. Porque dom não é do homem, dom é de Deus. Então, dom não salva. Ah, mas eu sou profeta. Não importa. Balaão era profeta de olhos abertos. E Deus salvou ele? Mandou matar. Então, Yeshua fala o quê? No último dia virão e dirão o quê? Profetizamos em teu nome. Profecia de quê? É dom de Deus. Profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E ele vai dizer: afasta de mim, praticante da iniquidade. Quem expulsa demônio é quem tem autoridade, meu irmão. Se você não tiver autoridade, tu não expulsa. Autoridade vinda de quem? De Yeshua. Então ele está falando para pessoas que tinham autoridade, mas mesmo assim não serão salvos. E a igreja precisa amadurecer. O dom não vai salvar. O dom edifica, o dom é bom, mas o dom não salva. E a igreja precisa entender isso. Sabe o que salva? Gerar fruto de salvação. Ó, isso salva. Porque o fruto é resultado do quê? Daquilo que Deus, vamos dizer essa palavra assim, que vocês vão entender, investiu em mim. É como você planta uma árvore, aduba a terra, joga água, o que sair dela própria, aí sim, o fruto, aí você fica contente, não fica? Mas o que você fez ali é seu. O dinheiro do adubo é seu. Então não tem vantagem nenhuma para a árvore falar assim: eu estou adubada. Você fala: fui eu que te adubei. Ah, eu estou orando em línguas. Fui eu que dei o dom. Ah, eu curei. Fui eu que dei o dom. É Deus que cura. O homem não tem poder por si só de curar. O homem não tem poder de si só ter visões. Isso tudo vem de Deus. Então, vindo de Deus, é dele. Isso ele não precisa, que é dele. Ele precisa de mim do quê? Do fruto. Do fruto. É por isso que ele dá muito. Yeshua fala muita parábola com árvore e fruto. Então não adianta você orar em língua, você, sei lá, ser arrebatado. Nada disso vai adiantar se você não gerar frutos. Amém? Não vai adiantar. Né? Salomão é um exemplo também muito claro. Você sabe quando você chega a falar em Salomão e Israel, dá briga. Porque uns dizem que ele não está salvo, outros dizem que eles estão. A igreja também dá. Mas Salomão morreu pecando. Davi pecou, mas se arrependeu. Salomão, a gente não vê arrependimento dele, não. Amém? E ele teve visões, Deus visitou ele, Deus falou com ele. E nada disso é atributo para a salvação, porque é Deus que está fazendo. Agora, quando Deus te rega, te dá dons, te dá palavra, te dá e você gera fruto, aí sim, você está salvo. Amém? Ué, tem que dar, ué, ele tratou, cuidou, né? Ele cuidou, que ele quer o quê? Fruto. Todo mundo é assim, até a gente é assim. Se você plantar uma árvore na tua casa, ela pode ser grande, imensa, linda, mas não deu fruto nenhum. Você vai mandar cortar, você vai falar: sabe, só me dá dor de cabeça, porque suja o chão, eu tenho que ficar varrendo, gera um monte de sujeira. Vamos arrancar isso. Arranca. Não é assim que a gente faz? É assim que Deus vai fazer. Por isso que Yeshua falou: o machado já está à raiz da árvore. E toda árvore que não der bom fruto será arrancada e lançada em fogo inextinguível. Amém, meu irmão? Glória a Deus? É isso. Não, claro que não. Claro que não. Você pode ser usado a vida inteira e ser condenada. E aí é que está o problema dentro da igreja que ela não está compreendendo. Então a pessoa acha que Deus está dando profecia para ela, está abrindo a vida do outro para ela, que ela está salva. Aí ela fica, assenta nesse entendimento e larga a palavra, larga tudo. Eu vi isso dentro da igreja, muitos, muitos. Deus me fala de outra maneira, eu não preciso de aprender a palavra. Eu vi muito isso. Muitos serão condenados. E isso é triste, porque Deus usou a pessoa, Deus regou a pessoa, Deus adubou a pessoa e a pessoa não deu bom fruto. Isso é muito triste. Está também em Hebreus 6, não é? Está ou não está? Não é? Aquele que conheceu a verdade, etc, etc, e caiu, é impossível de retornar. Então, meu irmão, vamos amadurecer, porque
Isso não é brinquedo, não. Isso não é religião. Nós não estamos numa religião. Nós estamos num relacionamento real com o Criador por meio de seu Filho. Não é religião. Se você está vendo como religião, meu irmão, você está perdido. Não é. É um relacionamento verdadeiro com o Criador. Amém? Então, com palavras firmes, nessa paraxá, Moisés exorta o povo à obediência aos mandamentos do Senhor. Com palavras firmes e cheias de zelo, ele chama Israel à fidelidade. Viu, meu irmão? Precisa de ser fiel. Você precisa ser fiel em tudo. Não seja infiel. Deus não aceita infidelidade. Amém? Lembrando que a aliança com Yud Revavirê exige não apenas, como todo mundo diz, eu conheço a Deus. Todo mundo fala isso, não fala? Isso não significa que a pessoa tem um pacto com o Senhor. Todo mundo conhece a Deus. Todo mundo fala assim, vai com Deus. Tem que perguntar, qual Deus? Porque pode ser, sei lá. Pode ser, ué. A pessoa às vezes, olha, você pode ser espírita, pode ser kardecista, pode ser católico. Todo mundo fala, vai com Deus. Cuidado, meu irmão. Não aceita não. Porque você não sabe qual é o Deus. Essa palavra Deus é um problema também, já falei com vocês. O original não é Deus, é Elohim. Elohecha. Ó, isso aí é quando põe o pronome no final. Depois o Ricardo explica na aula. Eloheino. Ó, nosso Elohim. Tá entendendo? Foram eles que colocaram Elohim com a palavra Theos do grego. Mas isso gerou uma confusão tremenda. Porque quando fala que Yeshua é Elohim, aí o cara põe lá, Yeshua é Deus. Aí ele pensa que é o Pai. Faz essa confusão e fica esse problema todo aí. Amém? Eu não vou falar disso não, mas eu já chamo a atenção de vocês. Inclusive, eu falo a palavra de Deus, mas eu procuro falar Elohim para que vocês entendam, tá? Então, um relacionamento com o Yud Revavirê, que é o nome do nosso Pai Celestial, não é uma fé vazia ou morta, mas uma fé que nos leva à obediência de seus mandamentos e à prática coerente com os princípios divinos, meu irmão. Isso não tem nada a ver. Não adianta eu falar, eu conheço Deus, e eu me prostituo, eu adultero, sou infiel, mentiroso. Já ouvi até falar de mentira santa, né? Ah, não, eu falo mentira para ajudar. Meu irmão, você não é do Criador. É isso aí. Não é. Você é mentiroso. O seu pai é o diabo. É assim que a palavra ensina. Porque quem é o pai da mentira? Pois é. Então, se você mente para ajudar, o seu paizinho querido, que te ama e que vai te fazer uma visitinha, é o diabo. Amém, meu irmão? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ah, mas eu oro em línguas. Vai orar em língua com o diabo em cima da tua vida. Pode ter certeza, gente, eu não estou brincando. Isso é um fato espiritual. Se eu minto, eu não sou do Criador. De Yeshua também. Não sou. Eu sou do diabo se eu minto. Amém? Então, nós temos que ter prática coerência. Você quer ver? A fé ficou banalizada. Muito banalizada. Então, por exemplo, pouco você lê isso dentro das igrejas. Você não ouve as pessoas falando disso aqui que eu vou falar para você na igreja. O que Tiago, que muita gente não gosta de ler. Tiago, que não chama Tiago, que chama Yaakov. Rafael, por que virou Tiago? Sei lá. Sei lá. Então, Tiago 2, de 14 a 20. Presta atenção. Meus irmãos, qual é o proveito? Ó, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Aí as pessoas leem aí obra, como não lê a palavra como um todo, entende que é fazer algo.
que é obrar, né, no sentido humano da palavra. Não é isso. Obra que é obra de lei. Sabe o que ele está perguntando? O que adianta eu disser que eu tenho fé se eu não obedeço o mandamento? É isso que ele está dizendo. Viu? Ele está perguntando, o que adianta você dizer que você tem fé se você não obedece o mandamento divino? É isso que ele está perguntando. Porventura, essa fé pode salvá-lo? Olha o questionamento aí, ó. Então não é qualquer fé que salva. Essa fé que não me leva à obediência de mandamento, essa fé não pode salvar. Você vai ter carro bonito, casa bonita, vai ter viagem todo ano pela fé. Você vai ter, mas você não vai ser salvo. Então não é todo tipo de fé que salva. Então já precisamos ficar ligado. Igual o pessoal da igreja fica, tá ligado, irmão? Tá ligado? Fica ligado. Fica ligado, meu irmão. Fica atento aí. Agora, olha o que ele diz. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. O que ele está dizendo aqui? Pois é, se você diz que tem fé e chegou alguém nu e você não o amou como a si mesmo, é isso que ele quer dizer. Porque ele está nu, você quer ficar nu? Você quer ficar necessitado? E a palavra não diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo? Então eu olhei o nu, olhei o necessitado e falei com ele, amigão, vá em paz. Tchau. Rafael, você tem fé? Tenho. Mas essa fé que eu tenho não vai me salvar, porque não me levou a obedecer ao mandamento divino. Deu para entender? Hein? É isso que Tiago está ensinando. Assim você não amou o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o proveito disso? Hein? A fé pela fé, qual é o proveito disso? Nada. Deu para entender, meu irmão? É chocante? É. É chocante porque as pessoas ensinam que qualquer tipo de fé pode salvar e não pode. Tiago está ensinando aí, ó. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, ou seja, a fé que não te leva à obediência de mandamento, por si só está morta. Gente, olha que coisa. Então tem dois tipos de fé. Uma morta e outra que me leva à salvação. Então não é qualquer tipo de fé. Mas alguém dirá, tu tem fé e eu tenho obra, obediência de mandamento. Mostra-me essa tua fé sem as obras, ou seja, sem obediência de mandamento, e eu com as obras, ou seja, com obediência de mandamento, te mostrarei a minha fé. Ó. O que Deus quer dizer para você e para mim? Que se eu tenho fé e não obedeço mandamento, essa fé não tem valor nenhum. Agora, se eu tenho fé e obedeço, essa fé me salva. Por que não se gosta de ler Tiago nas igrejas? Por causa da doutrina que tem hoje. Basta a fé e fim de papo. Mas só que ele está dizendo que não é assim. Não é assim. Paulo falou que anulamos a lei pela fé? Não. É a fé que estabelece o mandamento. Ou seja, a fé que eu tenho é que tem que me levar ao mandamento. E se me levar ao mandamento, aí eu serei salvo. Percebeu aí, meu irmão? Olha só, que por isso que ele fala assim, ó. Crês tu que Yud e Revav é um só? Quem crê? A igreja nem crê, né? Porque crê que é uma trindade. Mas nós cremos, fazes bem. Fazes bem. Mas você está igual os demônios. Porque até os demônios creem e tremem. Então, qual é a nossa diferença para os demônios? Ao quê? Ao mandamento. Porque os demônios sabem e creem que tem um só Deus e estremecem, mas não obedecem. E se eu creio e sei que tem um Deus e não obedeço, eu estou igual aos demônios. Pare. Igualzinho. Somos parceiros.
Para ser diferente, eu tenho que crer e obedecer os mandamentos. O que Paulo fala. Amém? Paulo fala a mesma coisa. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras, fé sem obediência de mandamento, é inoperante para a salvação. Então tem um monte de gente dentro da igreja que não está salvo. Porque se prega que a lei de Deus acabou, obviamente ninguém nem sabe da lei de Deus, nem liga para a lei de Deus. Então aquela fé não vai salvar um monte de gente, porque essa fé é inoperante. Inoperante. Você já percebeu isso, meu irmão? Pois é. E continuando lá com as advertências de Moisés, entre elas, Moisés denuncia uma prática, presta atenção, que, embora condenada pelas Escrituras, tornou-se comum e aceitável em nossa sociedade. É algo que vemos com frequência, não apenas entre desconhecidos, mas também entre nossos próprios parentes e amigos. Muitos a praticam acreditando sinceramente que é correta e até mesmo compatível com os valores chamados cristãos. Moisés está chamando a atenção disso lá atrás. No entanto, quando confrontado com a verdade da palavra, essa prática revela-se contrária à vontade de Yud Vaverê. Sabe o que é? Idolatria. Ele vai chamar a atenção de Israel sobre a idolatria. Então, a reflexão sobre isso nos convida a examinar nossas atitudes à luz das Escrituras, lembrando que nem tudo o que é culturalmente aceito é espiritualmente aprovado, viu, gente? Cuidado, hein? Hoje está uma confusão entre cultura e coisas que são do Senhor, né? Que eles chamam de religião, aí a pessoa coloca a religião debaixo da cultura. Aí isso é cultura. Eu fui na igreja deles porque é cultura, e eu estou entrando na cultura deles. Cuidado com isso, viu, meu irmão? Muito cuidado. É laço. Cuidado. Vigia. Porque muita gente cai nisso. Amém? A obediência que Moisés exige do povo é a mesma que Yeshua espera de nós hoje. É a mesma. Não mudou, cara. Deus não muda, muda. Então, se Deus mandou Moisés fazer uma coisa, mandou a mesma coisa o filho fazer. A diferença aí não é o que Yeshua falou. A diferença, tanto é que Yeshua falou, Moisés fala de mim. A diferença é que um é servo e o outro é filho. Essa é a diferença. Mas o assunto é o mesmo. A obediência que Moisés exige do povo é a mesma que Yeshua espera de todos nós. Uma vida alinhada com a vontade e verdade do Pai Celestial, mesmo quando isso nos desafia a nadar contra a corrente. Às vezes até contra a família. Porque quando a gente começa a entender essas coisas, começa a guerra, né? Porque o diabo não quer que você aceite, não quer que você estabeleça isso. Então ele coloca a sua família contra você. E aí o nosso coraçãozinho, às vezes, rejeita as coisas de Deus e aceita as coisas da família. É ou não é? Nós não fazemos isso? Às vezes fazemos. E temos que tomar cuidado. Porque o Senhor falou, aquele que não amar a mim mais do que a pai, mãe, irmão, amigo, sei lá, chefe no trabalho e filhos, não é digno de mim. Está pensando que evangelho é brinquedo? Está pensando que é uma religião? Está perdido. E Moisés começa falando assim em Devarim 4, 15 e 16. Guardais, pois, com diligência as vossas almas, porque não viste forma alguma no dia em que Yud-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais.
fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou semelhança de mulher, qualquer figura. Muito sério. Isso é muito sério, meu irmão. Socialmente, a gente já aceita, já chama até de cristão aqueles que carregam imagem em suas procissões, enquanto o Senhor fala através de Isaías: nada sabem aqueles que carregam as suas imagens de escultura em procissão. Nada sabem. E seus profetas não têm valor algum. Mas gente não, é corretamente política, né? Politicamente correto. Aí, não, que é isso? É a religião deles. O que que tem? Para ficar bem com todo mundo, né? Mas aí tu fica mal com o Criador. E aí é que está o problema, meu irmão. Você quer ficar bem com o homem, você fica mal com o Senhor. Você quer ficar bem com o Senhor, você fica mal com o homem. Aí tu escolhe. Posso ficar no meio do caminho, Rafael, para ver quem ganha? Não dá jeito. Não dá, não. Tu tá perdido. Em cima do muro, ele vai te vomitar. Pior, né? Porque vômito é bom. Então, se ele vai te vomitar, você imagina, né? Meus irmãos, a idolatria é um perigo que não apenas desvia o entendimento espiritual, cega espiritualmente, mas corrompe a própria alma humana. E corrompe. Corromper é o quê? É destruir, é rasgar, é machucar, corrompe. O corpo do homem está se corrompendo, está se destruindo. Então, a idolatria destrói o quê? A alma humana. Olha aí, ó. É por isso que Yud Revavirê, por intermédio de Moisés, nos dá uma ordem clara: guardai com diligência a vossa alma. Olha aí, ó. Diligência aqui não é apenas atenção, é zelo, cuidado extremo e vigilância. Vigilância constante. Não podemos cair na armadilha da aceitação passiva. Porque muitas vezes nós dizemos assim: que mal tem? Falamos ou não falamos? Que tem? Hein? Nada a ver. Hoje a moda é o nada a ver. Ah, é só uma imagem de Jesus, só para lembrar. É só uma representação, já ouvi isso, da família santa. O que tem? É igual uma foto. O que tem? Pois é. Ou a gente, para ser politicamente correto, é da religião deles. Deixa, o que tem? Eles creem assim. Isso é aceitação pacífica. Pois é, o diabo quer que você aceite. E você vai aceitando. Socialmente você vai aceitando, porque se você não aceitar, socialmente você vai ser rejeitado. Vai ser. Aqui não, aí você já não faz parte. E aí precisa de amadurecimento espiritual para suportar. Não é? Precisa. Este problema de idolatria é grande, pois demonstra a inclinação do coração corrompido e incrédulo. Se você faz imagem de escultura, se você aceita, você tem um coração ruim, inclinado à incredulidade. Por quê? Simples. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você vê, é porque você não tem fé. Ah, mas é a fé deles. Isso é um conceito errado popular para a aceitação pacífica. Não, é a fé deles. Isso não é fé, meu irmão. Se eu boto uma imagem de escultura diante de mim, próximo diante dela, carrego ela nas minhas costas, ou fico na corda lá querendo pegar na corda entre milhares de pessoas com a corda amarrada lá na imagem. Já viu isso? Lá no Nordeste? Fica lá, pessoa morre lá, tem infarto, e eles estão lá, carregando lá aquele negócio.
E aí o repórter fala: olha a fé deles. Isso é popular mesmo, isso não é fé. A fé é firme fundamento das coisas que eu não vejo, eu estou vendo a imagem, então não é fé isso. Isso é corrupção da alma humana. Está adorando uma coisa feita pela mão do homem. É corrupção da alma humana. O Senhor nos chama à pureza da fé, a adoração verdadeira, sem substitutos visíveis que tomem o lugar do invisível Yud-Heh-Vav-Heh, seu filho. Eu não posso ter um substituto visível para o meu Criador, que é invisível. Não posso. Isso é loucura. Deu para entender? E a idolatria leva à corrupção e depravação da alma humana. Quer ver? Tem gente que já está aceitando isso, mas isso é uma corrupção da alma. Romanos 1, de 18 a 32. A ira de Yud-Heh-Vav-Heh se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Yud-Heh-Vav-Heh se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Yud-Heh-Vav-Heh lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Yud-Heh-Vav-Heh, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Yud-Heh-Vav-Heh, não o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, obscurecendo-lhes o coração insensato, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Yud-Heh-Vav-Heh incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ó, esses homens são detestáveis. Ah, mas eles são cristãos. Não são. Deu para entender? O povo é que falou que é, mas eles não são. Eles são detestáveis por Deus. Inclusive o cabeça deles lá na Europa. Bem como de aves. Tem de aves, de quadrúpedes e de répteis. Tem ou não tem? E Deus não falou para não fazer? Hein? Por isso, Yud-Heh-Vav-Heh entregou tais homens à imundícia, ó, pelas concupiscências de seu próprio coração. O que é concupiscência? Pois é. De seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Yud-Heh-Vav-Heh em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Até as mulheres. Hein? Tá cheio de mulher namorando mulher? Cheio de homem namorando homem? Pois é, olha aí, ó. Contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. O homossexualismo é fruto da idolatria. Deu para entender? E é o quê? Uma torpeza, é torpe, é nojento, é podre. Ah, Rafael, mas hoje mudou. Não mudou nada. Deus não muda. Quem muda é o homem, Deus não. Homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Ah, tadinho, mas eles se amam tanto. Tem um que falou: toda forma de amor vale a pena.
Vai nessa, isso é ministração maligna que vai convencendo o teu coração. Quando você observar, você já está numa aceitação completa e com isso decretando a sua condenação eterna. E muitas vezes você nem tem atenção disso. Ah, mas é meu filho. Ué, salvação individual. Quem amar o filho mais que a ele não é digno dele. E por haverem desprezado o conhecimento de Yud e Revavirê, o próprio Yud e Revavirê os entregou a um sentimento depravado. A televisão quer fazer bonito, não quer? Mas é depravado. Depravado. Para praticarem coisas que não convêm, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Ainda que a imprensa queira mostrar eles como bonzinhos, inteligentes, cultos, alegres, não é? Por isso que em inglês é gay, alegre. A sociedade quer mostrá-los alegre, feliz, para que também você se convença disso. Porque o homem gosta de alegria, de coisa boa, não é verdade? Hein? É ou não é? A gente não gosta de coisa triste. Mas a Bíblia diz que melhor é o dia da tristeza do que da alegria. Então, cheio de avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Yud e Revavirê. Eles aborrecem ao Criador, gente. Eles não têm nada de bom neles, nada. Rafael, eles podem se converter? Sim, quanto à vida há, mas o estado é ruim, é maligno. O ladrão pode se converter? Pode, mas o roubo é ruim. Não confunda as coisas. O drogado pode se converter e largar a droga? Pode, mas a droga é ruim. O ato de ficar ali viciado na droga é ruim. É a mesma coisa. O ato homossexual é péssimo, é ruim. Ele pode ser salvo enquanto a vida há esperança. E Yeshua morreu por ele. Ah, mas por isso eu não vou condenar o ato dele? Vou sim, tem que ser condenado. A palavra condena e manda condenar. Não vai nessa teologia aí de que inclui todo mundo, teologia da inclusão. Vai nisso não, hein, meu irmão? Vai nisso que você vai ser condenado. Porque a palavra fala uma coisa aqui importante. Eles são aborrecedores de Yud e Revavirê, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Ó, perde a afeição. Olha aí, ó. E sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Yud e Revavirê, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ó. Então, até aprovar é perigoso. Porque se tu aprova, você vai ser condenado. Amém? E Moisés continuando, revela profeticamente a sua morte ao povo, pois o Senhor já o havia revelado. Deus revelou que Moisés ia morrer. Interessante que Moisés não saiu correndo, né? E nem reclamou. Ele não falou, Senhor, não quero morrer agora não. Não falou nada disso. Amadurecimento espiritual. Devarim 4, 21 a 22. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Elohim vos dá por herança. Mas eu tenho de morrer nesta terra. Não poderei passar o Jordão, porém vós o passarei e possuireis essa boa terra. Uma notícia ruim, uma notícia boa. Qual que você quer primeiro, a ruim ou a boa? Melhor a ruim primeiro e a boa depois. Você imagina, Moisés ficou 40 anos na frente daquele povo e está dizendo, eu tenho que morrer aqui, porque o Senhor já me falou.
E a culpa é de vocês, não é? E interessante que isso que aconteceu com Moisés é o mesmo que aconteceu com Shimon Bar Ioná. Você conhece ele? Shimon Bar Ioná. Quem chama Shimon? Não é Pedro. Pedro é um apelido que Yeshua colocou, né? Ele ficou como o nome de Pedro, né? As pessoas dizem que Jesus mudou o nome de Pedro. Não mudou. É um apelido que ele colocou nele. Entendeu? Ele não chama Pedro, ele chama Shimon, que na realidade seria Simeão. Simeão. Tá bom? O nome dele é Shimon Bar. Bar é filho de Ioná. Jonas. Filho de Jonas. Conhecido nas nossa Bíblia como Pedro. O Senhor revelou-lhe que já enfrentaria a morte. E antes disso, assim como Moisés fez, ele profetiza sua morte e também admoesta o povo, exortando-os à fidelidade e à perseverança na fé. Veja em 2 Pedro 1, 13 e 15. Olha o que ele fala. E tenho por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, neste corpo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Eu vou embora. Vocês vão ficar com o trabalho de enterrar o tabernáculo. Assim como Adonai e Yeshua Hamashia já me revelou. A Yeshua falou com ele, tu vai morrer, Pedro. Arruma as coisas aí, tira o dinheiro da conta bancária, dá para a viúva, para o problema. Então, isso sempre acontece, mas nós não temos amadurecimento para isso, temos? Precisamos amadurecer. Moisés continua profetizando, veja em Devarim 4, 25 a 26. Quando, pois, tiveres filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes fazendo alguma coisa esculpida, idolatria, ó, semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor, vosso Elohim, para provocar a sua ira, hoje tomo por testemunho contra vós o céu e a terra. Por que Deus toma o céu e a terra? Porque o céu e a terra estarão aqui até o fim. Amém? Bem cedo perecerei da terra que passando o Jordão e de possuir. Não prolongarei os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. Isso é profético, né? Isso não é se acontecer, isso é profético, vai acontecer. Moisés está profetizando um desvio certo do povo de Israel, não apenas advertindo contra uma possibilidade de acontecimento, não. Ele não está fazendo isso, ele está falando uma certeza. Moisés alerta que após se estabelecerem na terra prometida e gerarem filhos e filhos de filhos. O que é isso? Filhos e filhos de filhos. É hoje, por que ele fala filhos e filhos de filhos? Porque naquela época não tinha a palavra neto. A palavra neto é nova, tem até que investigar por que virou neto. Entendeu? Eu não sei por que não, mas é neto. Ou seja, os hoje chamados netos, e prosperarem, o povo vai se desviar e fabricar ídolos. Gente, Deus já estava dizendo, infelizmente, quando chegar lá a geração dos seus netos, eles vão fabricar imagem de escultura e vão mirar. Olha só. E o de Revarre, por meio de Moisés, está profetizando para uma geração que já vai nascer na terra prometida, já vai nascer em palácios, já vai nascer com carro na garagem, já vai nascer com moto, com barco, com comida à vontade, com armário, já nem armário, é um quarto, né? Como é que chama? Um closet, cheio de sapato, de camisa, de roupa, não fez esforço nenhum. Gente, isso é um problema. Deus está falando que isso é um problema. Claro,
Esse é um problema, meu irmão. Nós temos visto aí, apesar das pessoas não conhecerem as escrituras, elas dizem assim: "Ah, eu já ouvi isso, né? O pai, não, o avô luta, trabalha, passa fome, constrói, o filho começa a gastar e o neto acaba com tudo. Começa na miséria de novo". Então, a sabedoria humana já percebeu que isso é uma verdade. E Deus já está falando isso lá atrás para que nós possamos compreender. Pois é, mas a gente repete. Hum. Então, e o de Revaver por meio de Moisés está profetizando para uma geração que já nasceu na terra prometida, que não viveu o deserto, nem viu os milagres da saída do Egito, nem passou fome, nem sede, nem perigo de morte. Já nasceu bercinho com aquele sininho. Pim, bililim, pim, bililim. Fraldinha toda hora, fez xixizinho, fraldinha nova. Fez cocôzinho, fraldinha nova. Nem é fralda de pano mais, não é? Já nem lava mais, já joga fora e já. Filhinho do berço, né, meu irmão? Ah. Então, gente, o perigo é que a idolatria surge quando as pessoas se afastam dos milagres, perdão, da experiência direta com o Criador. Prosperidade gera conforto material e conforto material pode gerar indiferença espiritual. E gera mesmo, para você pensar. Eu tenho muita grana, fico doente, o helicóptero vem, me leva para o hospital, me traz e eu, ó, pô, vamos viajar. Que ônibus? Eu nem sei o que é ônibus. Pego o meu carro. Aí quando a gente vai ficando velhinho, paga o motorista leva a gente para cima, para baixo. Aí tu fala, pô, tu quer se converter? Para quê? Melhor plano de saúde, né? The best. Plano de saúde com helicóptero, com tudo. Hoje o negócio é o plano de saúde, né? Não precisa nem se aposentar, porque tem recurso lá, não está nem preocupado com isso. Isso é perigoso. Muito perigoso. A pessoa não ela parte de um princípio que ela está ali porque ela é melhor que todo mundo. Sabia disso? Parte. Não tem jeito, cara. Ainda que você eduque a pessoa, ô, seu absurdo. Não é assim. A pessoa se sente assim porque ela vive assim. Ela não tem outra experiência. Não quer ir nem na. Não, vê um pobre, fica até com medo de pegar a doença, porque. Não é? É, gente. É verdade, nós somos terríveis. Gente fala assim, eu sou horrível. Pode falar, porque nós somos horríveis. Nós somos horríveis. Meu Deus. Observa que a geração que não passou por dificuldade, os netos tendem a atribuir seu sucesso ou o seu prosperar à sua própria força. Ele não viu o esforço para construir. Ele já nasceu construído. Então, na cabeça do coitado, vamos dizer assim, para ele é melhor que todo mundo. Ué. A Bíblia diz, né? Diz que sou rico, mas tu é um miserável, um pobre, um coitado. Ó, então, isso, gente, nós precisamos tomar cuidado. Ah, Rafael, eu não posso ser rico? Pode, meu irmão. Você tem que tomar cuidado com essas coisas. É, você tem que tomar cuidado. Você tem que entender que riqueza, a Bíblia diz que tem asa de águia e vai embora. E nós somos iguais. É claro que não tem nada contra ser rico. Se você trabalha honestamente, obviamente, e aquele seu trabalho te dá rendas, continue tendo renda, não tem problema. Só não caia nisso. Porque se cair nisso, haverá condenação sobre sua vida. E tem uma coisa, gente, que eu achei fantástico na Bíblia, que o ferrugem da minha riqueza vai mostrar o que eu sou. Eu custei entender isso. Por que, que o ferrugem da minha riqueza? Porque eu guardei, guardei, não ajudei ninguém, e aquilo envelhece, né? A riqueza envelhece. Aí o ferrugem, o envelhecimento dessa riqueza vai mostrar que eu sou um miserável, um pobre coitado. Você está vendo? A Bíblia é tremenda mesmo. A Bíblia é tremenda.
É, dá. Se tem que ajudar, ajuda. Amém? Ninguém está dizendo que é proibido ser rico, não é isso não. É o que a gente se torna. Esse que é o perigo. Observa que a geração que não passou por dificuldade, os netos, tende a atribuir seu sucesso ao seu prosperar à sua própria força, não mais à providência divina, como a geração que experimentou o agir do Senhor. Quando Moisés declara: quando tiverdes filhos e netos e envelhecerdes na terra, ele não está apenas descrevendo um avanço das gerações, está fazendo um alerta profundo sobre uma tendência humana recorrente, especialmente visível em nossos tempos modernos, que é o tempo do materialismo, né? Nós estamos num tempo do materialismo. Rico é bom, famoso é bom. Quem não tem fama e quem não é rico é uma classe social baixa. Sabia disso, meu irmão? Ah, isso não é falado, mas isso é vivido. Isso é vivido. Você quer ver uma coisa? O artista de Hollywood vai dar uma palestra amanhã. O que acontece no auditório? Dá até briga para entrar, não é? E o que ele tem de especial para te falar? Nada. Às vezes a vida dele é uma miséria e você nem sabe disso, porque Hollywood mostra ele sorrindo, sempre sorrindo, né? Tá sempre assim. Aí quando você encontra ele, você quer ver ele assim, né? Mas você não vê, você vê ele todo estragado, aí você fala: "Ah, mas olha como é que ele é". Por quê? Porque o mundo quer que você pense dessa maneira. E tem que ter cuidado. Até crente está assim. Até crente. É por isso que eu digo que as pessoas não leem a Bíblia, até os crentes estão assim. Não é? É só falar que o artista tal de Hollywood vem, vai pastor, vai todo mundo atrás. O cantor gospel, vai todo mundo tomar um café com um cantor gospel tal. O seu ídolo gospel. Aí você constrói uma coisa que ele não é. Você está entendendo? Que a mídia quer que você entenda, assim, que o diabo gosta. Viu? O esquecimento, olha só uma coisa que o diabo gosta: o esquecimento do passado e o desprezo pela sabedoria acumulada pelas gerações anteriores. O diabo gosta disso. Ó, você quer ver quando isso tornou muito claro na sociedade? Foi na década de 60. Quem viveu a década de 60 sabe o que eu vou falar. É verdade? Começou a chamar pai e mãe de quê? Meus velhos. Coroas é depois. Meus velhos. Meus velhos. Por que meus velhos? Porque coisa velha é da mesma maneira que chama o Taná de Antigo Velho Testamento. É por causa disso. Porque se é velho, não. Em 60 começou a ser declarado isso pela boca das pessoas. E elas mal sabiam que elas seriam os velhos, os próximos velhos. Elas não sabiam disso, porque elas eram jovens. Então o diabo usou-as para profetizar que eles seriam desclassificados no futuro. O diabo não presta, meu irmão. Aí começou. Aí você começa a desprezar aquilo que a geração anterior absorveu de sabedoria. Não é? Você despreza. Você não quer ouvir coisa de velho. Você quer ouvir coisa de gente nova. Velho você não quer. E isso hoje é muito forte. Esse esquecimento não é apenas histórico, mas também espiritual. À medida que o povo se estabelece, prospera e se distancia das lutas que moldaram sua identidade, cresce o risco de negligenciar os fundamentos que sustentaram sua fé no Criador. Claro, eles foram ficando ricos, um exército forte. Ah, então não é Deus, é o meu exército. Ah, então não é Deus, é o dinheiro que eu paguei. Ó, aí começa. Aí começa, meu. Com certeza, isso você pode ter certeza que acontece conosco. Temos que ter cuidado. Moisés antecipa esse afastamento, mostrando que a estabilidade pode levar à complacência. Você vira complacente.
aceita tudo, rejeita o passado e se acha o tal. Eu sou o tal. E a abundância nos leva à idolatria. Quando se perde o senso de gratidão ao Criador e a reverência a Ele, temos que ter muito cuidado. É por essa razão que está escrito lá em Devarim 4:9, olha, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém, as contará a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Ó, por isso que tem que falar. Em tempo e fora, tem que falar. Se a pessoa vai absorver ou não, é problema dela, mas tem que falar. Hein? Logo, Israel hoje ainda está neste estado, gente. Israel está nesse estado. Amém? Espalhado entre as nações, onde. Não, perdão, eu pulei aqui. E quando as gerações futuras de Israel esqueceram o passado, esqueceram quem os tirou da escravidão do Egito. E o de Revavirê os destruirá rapidamente. Olha só. Aqui destruir é como nação e não como povo. Tem gente que confunde. Uma coisa é a nação, outra coisa é o povo. E como Iúde Reva vai fazer isso, ele fala lá em Devarim 4, 27 e 28. E o Senhor vos espalhará entre os povos. Tem judeu no Brasil? Tem descendente de judeu no Brasil? Tem nos Estados Unidos? México, Cuba, tá no Irã, Iraque, China, África, Índia, Japão, China, Rússia. Tem judeu para tudo quanto é canto, porque o judeu aconteceu isso com eles. E você acha que a igreja é diferente? Tem gente que acha. O Senhor vos espalhou entre os povos, e ficarei poucos em número entre as nações, para as quais o Senhor vos conduzirá. Foi Deus mesmo. Por isso que Israel saiu de Canaã. Ó. Lá servirei a Deus que são obras de mão de homens, madeira e pedra. Gente, está cheio de judeu e descendente de judeu dentro do catolicismo, do espiritismo. Cheio. Cheio. Ó. Que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Logo, Israel hoje ainda está nesse estado, espalhado entre as nações, onde vivem em exílio, e muitos adoram deuses feitos por mãos humanas. Muitos, gente. Tem judeu bruxo, judeu que gosta de pedras, de cores, esotérico, místico. Tem um monte. Tem um monte. Mas você diria assim na sua mioleira, ou no seu coração, mas Israel está na terra de Canaã. Sim, é verdade. Porém, não são todos os judeus que estão em Canaã. E mais, Israel voltou para a sua terra de Canaã, terra da promessa, mas ainda não voltou para o seu Deus. Lá no Egito, o Deus de Israel tomou ele e o levou para a terra. Aqui, Deus o colocou na terra, mas ele ainda não se voltou para o seu Deus. Ó, ainda tem um monte de gente lá dentro de Israel fazendo bobagem. Há uma diferença. Israel precisa se voltar para o seu Deus e ainda não fez. É outra coisa que a igreja precisa prestar atenção. E mais, mesmo Israel espalhado entre as nações e esse grupo já em Canaã, o Senhor usa de misericórdia com eles. Por isso que Deus destruiu a nação, mas não destruiu o povo. Porque se houvera Deus destruído a nação e o povo, Israel seria historinha. Amém? Então Deus destruiu a nação, mas não o povo. Tem que entender essas coisas.
Agora, mesmo Deus espalhando Israel, veja o que ele fala em Devarim 4, 29 e 31. De lá buscará a Yud Revavirê, seu Elohim, e o achará quando o buscare de todo o teu e de toda a tua alma, ou seja, de todo o seu ser. Quando estiver em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias. Eita, sublinha aí, últimos dias. O que é últimos dias? Finais. Então a palavra está dizendo que Israel vai ficar nesse estado até o final dos. Rafael, mas eu quero falar de Yeshua para o judeu. Pode falar, mas a maioria não vai aceitar. Alguns vão aceitar, mas a maioria não vai aceitar. Porque a Bíblia está afirmando que eles vão ficar assim até os últimos dias. Então você, cara, imagina comigo. Está cheio de judeu espalhado aí. E as nações estão ficando contra Israel, não estão? Qual foi o recado que o primeiro-ministro falou para os judeus no mundo aí? Você viu? Não ande com kippá na rua, nem com tzitzit, nem com talit na rua. Por que ele está falando isso? Você sabe? Hein? Por causa. Vai acontecer isso aqui, ó. Quando estiverem em angústia, ó, e todas essas coisas sobrevierem nos últimos dias, tem que prestar atenção. Não era naquela época, não é na época do Hitler, não é na época de agora, mas é nos últimos dias, Israel entrará em angústia. E aí vai fazer o quê? Aí, gente. Baruch rabá beshem Adonai. Aí Yeshua volta. Isso está profetizado. Rafael, tem como mudar? Não sei se alguém buscar o Senhor de toda a sua alma, mas eu acho que nem assim não vai mudar. E tem mais, nos últimos dias e te voltares para Yud Revavirê. Nos últimos dias, Israel vai se voltar para o seu Elohim e vai clamar. Tá vendo? Teu Elohim lhe atenderá a voz. Gente, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Quando ele gritar em angústia, o Senhor envia seu filho. Manda. Pode ter certeza. Gente, num conselho de tio, não mexe com Israel. Não mexe, meu irmão. Não ora por Israel. Não mexe. Pois é. E lhe atenderá a voz, então o Senhor teu Elohim não te desamparará. Ó, isso aqui está falando do final do tempo, gente. Porquanto é Elohim misericordioso, nem te destruirá. Por que Deus fala isso? Porque Israel vai estar quase sendo destruído pelas nações. Ó, nem se esquecerá da aliança que jurou a quem? Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que Yeshua disse que o nosso Pai Celestial será conhecido eternamente pela aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. É por isso. Eternamente. Nunca essa aliança será esquecida. Não foi Deus que quebrou a aliança, mas foi Israel que quebrou a aliança. Deus não esquece de aliança feita. E Yeshua confirma. E ele será conhecido eternamente como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por um acaso ele é Deus de vivos ou de mortos? Shabbat Shalom. Vamos adorar o Senhor.